solicitou uma documentação nossa, a gente foi entregando e lá pelas tantas ele indicou que faltava um documento. Nós falou assim, ó, o visto de vocês, por enquanto, está reprovado. Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Guilherme para trazer a história dele, que foi bem diferente de tudo que a gente já contou aqui no canal. O Guilherme que tem um perfil diferente também, é um perfil que muita gente tem dúvidas, né? Se pode impactar negativamente na aprovação do visto, porque o Guilherme, como vocês vão ver em breve, ele tem um clube de tiro e uma loja de armas. Então, é um perfil bem diferente que traz algumas respostas que normalmente a gente não vê em 1060, em entrevista. E hoje ele veio aqui contar sobre essa aprovação dele, que teve um drama que nós nunca vimos acontecer antes. Guilherme, eu te agradeço imensamente por ter topado participar desse bate-papo. Obrigado, viu, cara? Tamo junto, cara. Só agradecer aí todo o apoio que a Move prestou para mim e para minha esposa. E o que a gente puder apoiar agora e tirar a dúvida do restante pessoal, a gente vai estar à disposição. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E tem outras pessoas que estão em situações semelhantes a você, seja de serem empresários, como você é no ramo que você é, ou de atuarem nessa área e tem dúvidas, né, se isso pode impactar. Então, com certeza, a tua história vai ajudar muita gente. E, cara, me conta um pouco, assim, de onde que veio essa ideia de estudar nos Estados Unidos? Assim, tem muito tempo que você já tinha esse objetivo? Então, eu já pensava nisso aí há bastante tempo. Eu tenho uma prima que mora lá, em torno de uns 10 a 15 anos. E essa ideia sempre esteve lá, né? Ser guardadinha, mas acabou que a gente vai levando com a barriga, vai levando, sem de fato colocar em prática. Mas chegou no momento derradeiro que eu e a Silvana, minha esposa, a gente se olhou e falou, tá, e agora, vamos. Daí fomos. Você planejou com muita antecedência, né? Assim, para quem está assistindo, o Guilherme ele vai estar praticamente um ano para frente da aprovação. Então, ele teve essa necessidade de organizar muito bem as coisas para poder passar um período de 3 meses nos Estados Unidos antes dele voltar para o Brasil. Então, não foi assim, vamos direto, não. Ele vem estudando no Brasil, então ele vem construindo essa necessidade, tem projetos futuros e aí planejou a viagem lá para frente, quando ele vai conseguir organizar as coisas e tudo mais. A tua mentoria, ela foi uma mentoria bem atípica, né? Foi uma mentoria que começou há muitos meses atrás. Ela deu uma congelada até por essa necessidade sua de planejamento e ela foi concluída assim, a toque de caixa aos 45 do segundo tempo, depois que as coisas se ajustaram, né? Tá, e de onde que você conheceu a Move, cara? Cara, eu conheci a Move pelo YouTube. Todo mundo que tá planejando ir para os Estados Unidos, a primeira coisa que faz é botar no YouTube para ver como as coisas acontecem lá, para buscar qualquer tipo de informação a mais. E foi quando eu deparei com o teu canal, com os teus vídeos, sempre com informação boa, de qualidade. E daí a gente amadureceu, a gente acabou marcando uma conversa, tu me explicou, ainda demorei alguns dias para fechar, né? E acabou que foi assim que a gente conheceu a Move. Foi de forma geral pelo YouTube buscando conteúdo. Tudo como esse, né? Então quem está assistindo entenda que assim, se você procurar na internet, você não vai encontrar uma empresa que faz o que a gente faz. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 25 entrevistas com pessoas de realidades diferentes, perfis diferentes, profissões diferentes, vistos diferentes, turismo, estudo e até outros. Então, assim, pessoas que vão para estudar inglês, pessoas que vão fazer college, MBA, mestrado. Nós temos tudo isso aqui gravado para contar para vocês. Então, esse canal, nós trazemos um conteúdo que ninguém traz na internet. Então, se você está aqui assistindo, já se inscreve, ativa aquele sininho, porque toda semana tem vídeo. Vai ser legal demais ter vocês com a gente. Então, já se inscreve, ativa o sininho. E, Guilherme, você sendo dono de um clube de tiro, de alguma forma você achava que isso podia impactar negativamente a tua aprovação? Ou você estava tranquilo em relação a isso? Como que era a sua percepção quando você começou a mentoria de como que isso podia afetar o resultado do teu visto? Eu fiquei um pouco receoso com a minha área de atuação, sim, mas não tinha para onde correr, né? Era o que eu tinha para apresentar, eram meus argumentos. Então eu foquei na estratégia ali que a Move determinou, estudei aquilo ali e não saí do plano e deu tudo certo, cara. A mentoria ela passou por várias etapas e teve uma pausa muito longa no meio, né? Assim, qual foi o momento que você olhou e falou assim, cara, legal, agora eu me sinto preparado para ir para a entrevista? Foi quando você já estava pensando na estratégia lá no início, naquela primeira reunião, onde foi definido qual que seria a abordagem dentro da tua verdade que seria usada? Foi no momento que foi amadurecendo ou foi lá na reta final, na parte da simulação da entrevista? Então, como tu disse, a minha mentoria foi um pouco instável, né? A gente começou de uma maneira, no meio do caminho a gente mudou e depois mudou de novo, né? Então,
Quando eu me senti mais confortável, assim, com toda a estratégia, foi na última mudança, que parece que algumas pontas soltas né, foram amarradas ali, ficaram bem. A história como um todo ficou bem boa, né? Não tinha motivo para que desse algum problema. Assim, uma pergunta sem resposta, sabe? E foi quando eu me senti mais confortável. Mas ainda assim, logo depois disso, acaba vindo alguns momentos de tensão aí, né? Como seja normal. Isso é verdade, cara. E, pô, isso que é legal, né? Assim, houve um esforço de fazer ajustes a todo momento, né? Até chegar no ponto em que, pô, legal, o negócio agora tá bom, vamos seguir, que agora você tá preparado para a entrevista. Eu me recordo que um dia antes da entrevista, ainda tinha uma coisinha que eu me peguei assim pensando, bah, mas isso aqui ainda não sinto que, não tô confiante, ainda não tá 100%. Ainda falei, né, com o mentor, aí a gente conseguiu amarrar essa última pontinha solta aí, que foi visualizada aí nem digo 45, né, já foi nos 48 do segundo tempo. Mas aí acabou dando tudo certo. E aí tem uma outra particularidade no caso do Guilherme, que ele casou recentemente, né? Então é uma outra dúvida que muita gente tem. Eu quero fazer o visto, eu tenho união estável. Posso? Não, não pode. O visto de estudante, união estável não vale. Tem que estar casado no papel. Pode estar namorando há 70 anos. Tem que estar casado no papel. E aí tem pessoas que falam, pô, mas eu vou casar em cima da hora, e aí o cônsul ele vai olhar e vai questionar isso, né? Será que eu casei pra ir e tal? Não, mas sempre foi minha intenção. Enfim, a gente já se sente casado e tal, não tem problema nenhum. Então, o Guilherme foi um exemplo onde ele se casou mais pro final da mentoria e a esposa dele, que talvez não fosse com ele, foi incluída, né, no projeto. Então, a Silvana ela vai participar também. Você tinha preocupação com isso em relação a será que eu consigo olhar para isso de uma forma negativa ou estava uma boa? O único documento, na verdade, que o cônsul pediu para nós, né? Mas ele solicitou, olhou ali que estava tudo em ordem e acabou não entrando na discussão do tempo, né? A gente já tinha planejado casar há bastante tempo. Vamos direto para a parte da entrevista, então. Para quem não sabe, o Guilherme ele foi fazer a entrevista em Porto Alegre. Então, Porto Alegre, Casve e entrevista no mesmo lugar. Teve que levar a foto, teve que fazer aquela coisa toda. Chegou lá no consulado e foi tudo muito diferente, né, cara? Como que foi a entrevista? Foi um homem ou foi uma mulher? Foi um homem que fez a entrevista e tinha outros cônsuls, né? Como a gente tá naquele ambiente, naquele saguão, a gente consegue observar os outros cônsuls. Então era mesclado, assim, metade mulher, metade homem, e a gente acabou sendo atendido por um homem. Em todo momento, o cônsul, uma postura bastante séria, mas muito educado, muito educado. Logo depois ele questionou referente a parentes nos Estados Unidos, né? Ele perguntou se eu tinha parentes lá. E de fato eu tenho uma prima que mora lá. Aí logo na sequência de eu ter afirmado que tinha parentes lá, ele perguntou quanto tempo esse parente morava lá, né? Foi respondido com bastante tranquilidade. O cônsul, como eu disse, ele é muito educado. Então ele só recebeu a informação e processou. Você estava nervoso no dia, cara? Você estava tranquilo? Cara, antes da entrevista eu tava muito nervoso. Mas muito nervoso mesmo. Eu tenho esse perfil, eu fico nervoso antes do fato, né? Aí quando eu me pisei lá na calçada do consulado, que é onde começa todo o processo ali, vamos pra cima. Aí naquele momento ali passou toda a ansiedade que eu tava sentindo antes. Mas antes foi terrível, hein, Cris? Pô, não dormi direito, não comi direito. Uma sensação bem ruim, assim. Mas quando começou, aí fluiu. As pessoas precisam entender que a ansiedade ela faz parte, todo mundo vai ficar assim, quem nega, quem aprova. Então, é saber lidar com isso como você soube, né? Pô, essa é uma habilidade muito boa, que é você conseguir separar. Pô, eu sofro antes, mas na hora em que eu preciso estar lá e performar, você conseguiu focar e fazer o que você tinha que fazer. Com a Silvana foi o contrário, né? Antes da entrevista, ela estava super tranquila, dando risada, zero estresse. Aí quando pisou na calçada do consulado, ficou um pouco nervosa, daí a gente foi se apoiando ali, né? Um segurando o outro, buscando conversar com ela, tranquilizar ela, para que não passasse toda essa tensão aí no momento da entrevista. Isso é importante, né? Porque a F2, ela pode receber várias perguntas e às vezes o Consul faz até metade das perguntas para a F2. Às vezes não, mas é importante que ela esteja bem também, né? Então, essa dinâmica aí. Bom, o bom é que o casal se apoiou. Foi muito interessante. Ô, Cris, é uma experiência única. A pessoa que está aplicando tem que aproveitar o momento também. Porque é um momento de tensão, é um momento assim, ó, que
querendo ou não, vai estar saindo da zona de conforto de cada um. Mas tem que aproveitar, tem que chegar lá, botar a cara, acreditar no que ela foi fazer lá e pronto, se é pra ser, vai ser. É isso aí. Quando você leva a verdade, tudo fica mais fácil, né, cara? Tem muita gente que vai, e vai cheio de medo. Será que o Consul vai descobrir isso, vai descobrir aquilo? Se você está falando a verdade, não tem por que ter medo, né? O que as pessoas têm que entender é que tem formas de contar a verdade, né? Você pode contar por aqui, você pode contar por ali, e o resultado ele vai ser definitivamente diferente. Agora, eu vou te falar um negócio, cara. Eu já vi muita coisa acontecer em entrevista. Eu já vi, inclusive, pessoas serem negadas e conseguirem argumentar com o cônsul e reverter. Mas a pessoa ser negada na aprovação eu nunca tinha visto. Então, assim, que coisa louca. E aí você, o que foi feito para poder reverter isso daí? No caso, aquela folha impressa que ele trouxe já tinha algumas orientações para que a gente realizasse o pagamento e enviasse o comprovante por e-mail. Então foi a primeira coisa que a gente fez depois de sair do consulado, né? Cheguei em casa, onde é que estava meu computador, peguei o computador, já fiz o pagamento ali com toda a assessoria ali do mentor, já fiz o pagamento, já peguei o e-mail que estava lá naquela folha de orientações e já mandei o e-mail. Eu acho que foi no dia seguinte eu recebi a confirmação ali que eles já haviam recebido e depois o processo foi muito rápido. Acho que deu uns 4, 5 dias depois já saiu a confirmação de que estavam os documentos prontos para retirada. Então depois isso aí acabou sendo bem rápido. E aí você pegou o passaporte ontem, né? Tudo certo, graças a Deus. Não foi ontem, foi anteontem. A gente retornou lá para Porto Alegre e pegamos o passaporte para confirmar e finalizar toda essa novela. Havia conversado com o mentor, né? É traçado a estratégia, tem que ser treinado. E eu, por conta de correria aqui na empresa, não consegui estudar tudo que eu gostaria de ter estudado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a estudar uns 10 dias antes da entrevista. Comecei a estudar uns 4 dias antes. Então, ainda assim, foi um treinamento bem exaustivo ali para compensar o tempo perdido. E depois chegou no momento ali da entrevista, as respostas já fluíam, né? Já tinha o ponto central bem definido, bem desenhado, toda a estratégia de contornar as perguntas que podem ser prejudiciais para quem está aplicando, né? E voltar e, de certa forma, assumir o controle apresentando os argumentos corretos, né? E os argumentos fortes para aprovação. Legal. E assim, agora tendo vivenciado tudo isso, né? Tendo mudado de estratégia no meio do caminho, tendo casado no meio da mentoria, tendo levado meses para fazer a mentoria, tendo aplicado para estudar quase que um ano para frente e tendo visto como que foi a simulação de entrevista, a estratégia bolada sendo aplicadas na prática. Como que você olha o saldo final da mentoria? Valeu a pena ter contratado a Move de verdade? Pode falar numa boa. Cara, com certeza. Eu realmente duvido que eu teria conseguido visto se não fosse o apoio da MUF, sinceramente. Porque a pessoa que está lá no início acha que tudo é muito simples. Acha que é só aplicar, que o cônsul vai acreditar, o pessoal do consulado vai acreditar e vai dar certo. Às vezes o pessoal é muito otimista, né? Mas nesse trajeto todo aí, tem muitos pontos críticos que precisam ser trabalhados, precisam ser lapidados. E às vezes o que a gente lá no início acha que é uma boa ideia a ser apresentada para o cônsul, né? Acaba que no decorrer ali da mentoria a gente vê, caraca, isso aí eu não posso falar de jeito nenhum, porque senão vou ser reprovado, entendeu? Então acaba sendo uma experiência bem interessante, assim, que a gente absorve da mentoria. E sem a mentoria, cara, seduz demais a chance de aprovação, porque as coisas como a gente acha que é lá no início acabam se desenrolando de uma maneira completamente diferente, assim, durante e no final da entrevista, né? Ali por conta da entrevista, não, da aplicação, né? Por conta da entrevista ali com o cônsul. Pô, que legal, cara. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Isso que você falou é muito importante. O que que acontece? Nós tivemos, por exemplo, uma família que foi aprovada recentemente e eles contrataram a Move aos 45 do segundo tempo só para fazer a simulação da entrevista, porque eles estavam super confiantes que tinham um perfil bom e tudo mais. E eles juravam de pé junto que não teriam problema em hipótese alguma, porque afinal a intenção deles era legítima, era tudo verdade. O que as pessoas precisam entender é que você está falando a verdade, ou com só acreditar que é verdade, são duas coisas completamente diferentes. Então, quando o Guilherme fala sobre ter coisas que você não pode falar de jeito nenhum, é porque a forma ela
importa muito, a ordem ela importa muito, então a ênfase ela importa muito. Você precisa saber um jogo de xadrez assim super complexo. E o que aconteceu foi que essa família contratou a Move e para fazer a simulação, faltando menos de uma semana para o dia. E aí, quando o Visa Manager foi analisar o perfil dela, assim, tinha um perfil bacana, mas a estratégia era problema, 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 problema. Vários desses problemas que não podiam ser corrigidos, que tinham que ter sido vistos lá atrás. A família ficou super insegura, falou, nossa, mas eu achei que estava tudo certo. O problema é o seguinte, ao mesmo tempo que você está falando a sua verdade aqui, e que é o básico do que a gente espera que as pessoas falem a verdade, tem pessoas que não estão falando a verdade, mas que estruturaram tudo de tal forma que estão falando de um jeito que parece mais crível do que a sua verdade, entendeu? Então, você precisa não só falar a verdade, mas fazer o curso ter certeza de que aquilo é verdade. E para isso é preciso saber quais são os gatilhos certos a usar. Então, o que não falta são pessoas bem intencionadas, transparentes, sendo verdadeiros, tendo visto um legado por não entender essa dinâmica. Então, esses ajustes, eles são muito, muito importantes, porque na cabeça do cônsul é assim, tá cheio de gente que vem aqui e mente para mim de manhã, de tarde e de noite. Como que eu consigo diferenciar quem tem uma aplicação sincera de quem está ensaiado para poder chegar aqui e contar uma história que não é verdadeira? É sensível pra caramba. Então, é preciso ter ajuda para isso. No final, no caso dessa família, deu certo, eles foram aprovados e tal. Mas, assim, isso que eu falei agora deve ter acontecido para, não sei, talvez uns 30, 50 clientes da Move, que não, tá tudo certo. E sempre tem alguém do casal que fala, eu não tô seguro, vamos trazer ajuda. Aí, quando pede ajuda, a família inteira, meu Deus, tá tudo errado. E aí tenta levantar os 45 do segundo tempo e às vezes funciona. Então, pessoal, quem está assistindo, acreditem. O visto de estudante, isso vale para o visto de turista também, não é como ele era antigamente. Você precisa de estratégias. As peças têm que se encaixar de uma forma perfeita, assim, é um quebra-cabeça, cara. Você pode querer encaixar a peça de cabeça para baixo, não vai funcionar. Então, só que você não consegue ver isso, né? É importante ter o olhar da empresa que já viu aquilo acontecer centenas, milhares de vezes e consegue falar, aqui tá errado, ajusta aqui, faz isso, faz isso, faz aquilo outro. Então, assim, se vocês quiserem contar com a ajuda da Move, seja para tirar visto de estudante, para tirar visto de turismo, e o de estudante, a gente pode te ajudar se for um college, se for um mestrado, se for um high school, por exemplo, e o curso de inglês, que é o que as pessoas mais pedem ajuda da Move, doutorado a gente faz também. Então, para tudo isso daqui, para visto de estudante, se você quiser fazer mudança ou alteração de status dentro dos Estados Unidos, fala com a gente que a gente pode te direcionar também. Então o link está aqui na descrição, é só clicar, preencher o formulário, 15 minutinhos durante o dia de semana, você vai receber um contato com o pessoal da Move no WhatsApp e aí lá eles explicam tudo o que vocês precisarem saber. Guilherme, cara, eu te agradeço demais por compartilhar a tua experiência, parabéns mesmo assim pela conquista. Foram altos e baixos, muitas coisas aconteceram durante esse período e no final das contas você levou tua verdade, deu tudo certo, e agora vai poder viver uma experiência de 3 meses nos Estados Unidos que vai mudar a sua vida para sempre, né, cara? Show de bola, cara. Tenho certeza que vai ser muito bom. E eu que tenho que agradecer, cara. Eu tenho que agradecer toda a experiência que vocês compartilharam com nós aí. Com certeza isso aí foi um fator decisivo para nossa aprovação, né? Uma coisa que eu estava pensando agora, quando tu estava comentando aí sobre a família e tudo mais, e a instabilidade que é essas entrevistas com o cônsul, é que a doideira, assim, o mais doido disso tudo, é que às vezes tu realmente tem todo o teu plano ali, tudo certo, mas a forma que tu vai expor isso aí não é a correta, e daí daqui a pouco tu não tem outra alternativa, não tem outra chance de expor a tua ideia. Então, às vezes, tu fica guardando informação demais nas primeiras perguntas, aí depois a próxima pergunta nem chega, tu já foi cortado. Então, ah, e assim, ó, e é a estratégia que eu ia ter adotado. Eu provavelmente teria sido cortado. O que fez eu mudar a estratégia e fazer perguntas completas com as informações corretas, foi mentor da Mood, né? Então isso aí que fez toda a diferença para minha aprovação, com certeza. Então eu que tenho que agradecer aí a atenção de vocês, que foi quem tornou tudo isso aí possível. Obrigado. Imagina, cara. Pô, um prazer bom demais fazer parte dessa história. E agora vai lá o Guilherme para um estado onde você vai poder ver o teu negócio na prática, né? Um estado que tem tudo a ver com o que você faz, com a empresa que você tem. E quando você voltar, vai trazer com certeza uma bagagem para tua vida que o teu negócio nunca mais vai ser o mesmo.
Intercâmbio vai ser incrível para isso, com certeza. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que nós fizemos recentemente que vai te ajudar demais nesse teu projeto de tirar um visto americano. É só clicar aqui na tela. Um abraço e até mais.